respeito ao Audax, né? Que tem um time que foi montado, está sendo montado aí pro Carioca, tá? O Audax que agora Angra dos Reis. Foi 0-0 e o segundo tempo os meninos foram lá e atropelaram o Vasco, 2-0. Se vira aí agora. GV, eu vou te ser bem sincero, quer a resposta nua e crua? Vai na raiz, vai na raiz. Nua e Vale, crua, não sextou. vale pra nada. Nada, Sabe pra por quê? nada. O Audax já tá treinando aí, se eu não me engano, Desde outubro, setembro, todo mundo querendo 2 ou aparecer 3 e meses. tal. Então, assim, quando ele teve a oportunidade, o Zé, de ter o seu elenco principal, que provavelmente... Carlinhos, é motivação pra tu entrar nesses amistosos aí. Zero. E provavelmente, assim, deve ter tido uma carga de treinos. Claro, Deixa eu te falar uma coisa. E os jogadores com a perna um pouco pesada. Dá um pau, para na perna claro. pesada. Para na perna pesada. Flamengo, a gente começou falando que tava com a perna pesada. Meteu 7 de manhã. O Flamengo... Fluminense meteu 5 ontem no Só jogo que olha treino. só, o Flamengo jogou Desculpa. com o time... Flamengo 5, Herbert Richa falou aqui, Fluminense 7. Mas não me preocupa. E o Vasco perdeu, Tudo Carlos bem, Alberto. mas não me preocupa porque foi uma segunda parte do treino. Então isso não, de verdade não me preocupa. Eu quero ver o desempenho do Vasco quando Que é semana que vem, tá, jovem? que é quando iniciar a competição. Aí sim a gente vai poder avaliar melhor. Salve, família vascaína! Iniciei o vídeo aí, né, com o Carlos Alberto nessa resenha lá no programa Donos da Bola, dizendo aí que não importa muito a derrota pro Audax aí por 2-0, que vai valer mesmo é o Vasco aí na sua estreia, começando o campeonato no dia 26 aí, o Vasco estreia no Carioca contra o Volta Redonda. Eu queria saber a sua opinião, mas como foi dito aí no programa, por exemplo, né, o Fluminense acabou ganhando aí o seu jogo treino de 7-0, os Mulambos de 5-0 e o Vasco tem uma derrota contra o Audax. Realmente eu tenho que entender, palavra de um profissional, o cara que vivenciou isso tudo, e a gente tem que escutar. Realmente o Carlos Alberto foi um grande jogador. Mas na minha visão, de tudo que o Vasco vem vivenciando, principalmente no ano de 2021, o Vasco não poderia ter um time tecnicamente que perde para o Audax de 2-0. A gente não pode repetir os erros de 2021. E aí é mais uma promessa de campanha, é mais uma promessa de gestão do Jorge Salgado que não é cumprida. Um time competitivo, um time forte, um time que o Vasco possa sim sonhar em buscar os seus objetivos. E a gente vai seguir falando disso aqui, porque é uma gestão que somente para o torcedor quer vender o clube, e ainda bem que tem muita gente, mais grupos políticos correndo atrás da GE para tirar essa gestão de merda o mais rápido possível. E a gente vai falar isso aqui. Roda a vinheta. Tamo junto. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. O negócio é o seguinte, eu sempre falo aqui nos vídeos que eu não tenho capacidade nenhuma, capacidade técnica de analisar se realmente a SAF é boa ou ruim para o Vasco. Agora, na minha opinião, uma gestão que prometeu investimento, que prometeu uma política de união, que prometeu uma administração, uma gestão profissional, que prometeu salários em dia, que prometeu time forte e nada disso foi cumprido, me admira que alguns torcedores confiem a decisão na mão desses caras, a venda do futebol do Vasco, porque só construíram mentiras. Quem te garante que a venda do futebol do clube vai ser para uma empresa que realmente pense em ser campeão, que pense em fazer um Vasco competitivo, que não pense somente no lucro? Porque a gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, o Ronaldo lá no Valladolid, o time dele caiu para a segunda divisão, mas deu lucro. Será que o Ronaldo tá triste com essa situação? Então quem garante que essa gestão que só construiu mentira para você vai vender o futebol do Vasco para alguém que realmente faça a gente ser Vasco novamente? Porque o que a gente está vendo aí não é Vasco. E aí a gente vai trazer alguns trechos ontem da Vasco TV que colocou lá um debate, mas aquilo não é debate, é tentar empurrar no vascaíno que a incapacidade deles e todas as falsas promessas, a única solução para o Vasco é a SAF. E a gente vai trazer esse primeiro trecho aqui, ó. Se liga só. O Vasco tem que estar na frente, né, do tempo. O Vasco sempre foi um clube que andou à frente do seu tempo, e ter uma sociedade anônima do futebol apta a receber esses investimentos vai botar o Vasco mais uma vez à frente do seu tempo. Se você olhar, nós somos o clube com o maior potencial de recepção de investimento nesse momento aqui no Brasil, pelo menos daqueles que se manifestaram por todas essas características. O Vasco tem uma torcida enorme, tem uma torcida engajada, tem uma história maravilhosa, a história mais bonita do Brasil, é um vencedor de títulos, e a torcida vascaína, se
O que a gente quer? A gente quer voltar a ganhar títulos. E para voltar a ganhar títulos, tem que formar bons times com recursos financeiros. E a melhor forma de captar esses recursos, eu não tenho dúvida, hoje é a adoção de um modelo de sociedade anônima do futebol com essas inúmeras fontes de financiamento que ela nos oferece, né, nos oportuniza. Torcida vascaína, o ponto é o seguinte, como o Duque Estrada falou aí, o Vasco precisa estar à frente, né, no futebol brasileiro, e me admira uma fala dessa, porque clubes como São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, né, eu tô falando aí das grandes torcidas do nosso país, que sempre tiveram à frente em gestão e em conquista nos últimos 20 anos, o Vasco é o único que fala em SAF. Como é que eu vou acreditar que esse é um passo para o Vasco estar à frente desses clubes? Se esses clubes que se mostraram ao longo dos anos, dos últimos 20 anos, estão bem melhores organizados que o Vasco, que passou gestores por eles, que conseguiram em determinado momento organizar e entregar títulos, eu vou acreditar numa gestão que entrou, que está mais de um ano e só entregou mentiras para o vascaíno? E você acredita nessa situação? Como é que os outros grandes clubes, né, de grandes torcidas, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, os mulambos, não veem a SAF como opção nesse momento? E para o Vasco isso é bom? Eu não acredito nisso. Para mim, isso é incompetência da gestão. Vamos seguir aqui o nosso vídeo, continuar com outro trecho aqui. Um grande negócio que movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro, né, e precisa de um modelo jurídico adequado ao exercício dessa atividade. Né? Então, você vê, no mundo inteiro, os clubes são constituídos como empresa. Né? Na verdade, dos 10 maiores mercados de futebol do mundo, o Brasil é o único em que os clubes não são, em que as ligas ou campeonatos não são compostos majoritariamente por clubes empresa, né? Isso mostra que a gente está defasado na forma como a gente gere uma atividade econômica tão importante, que gera tantos recursos quanto o futebol, né? Então, a partir da constituição da SAF, a atividade do futebol fica submetida a um modelo empresarial, que é um modelo que traz profissionalismo, transparência, responsabilidade, né? Um outro ponto aí que a gente pode destacar dessa fala aí é o seguinte, ó, no final ele fala ali, nessa situação da SAF, pode trazer aí, ó, profissionalismo, transparência e responsabilidade. Engraçado que era mais uma promessa de campanha da gestão Salgado e da Mais Vasco, trazer profissionalismo, transparência e responsabilidade. E aí a gente está vendo aí o pior Vasco de todos os tempos. Dá para acreditar que eles vão escolher a melhor saída aí para o Vasco, virar SAF, clube empresa? Se acreditam nessas pessoas? E aí, dentro dessa resposta aí do Zeca Bulhões, onde ele fala aí que o futebol brasileiro é a única liga aí das grandes ligas que não é composta para a maioria de clube empresa, o Levin trouxe essa resposta aqui para alertar o torcedor vascaíno e não acreditar nessa gestão de merda. Tá aqui, vou trazer para vocês, ó. Tá aí. A primeira ele coloca a Serie A Team, que é no futebol italiano. E é o seguinte, ó, na Itália, onde também houve obrigatoriedade, dentre 60 clubes que já disputaram a Série A, simplesmente 43 faliram após se tornarem empresas. O segundo que ele coloca aqui, ó, futebol espanhol, La Liga. E tá aí, ó, no 6º país mais rico da Europa, a transformação em clube-empresa também não foi opcional, mas obrigatória. Com alguns aspectos, o governo subsidiava os clubes emprestando dinheiro a juros mais baixos que os bancos, coisa que não acontece no nosso país. Também, por lei, as ações preferenciais tinham que ser oferecidas primeiramente para os torcedores. Ou seja, o investidor só poderia comprar se os torcedores não quisessem comprar, algo que também não consta na nossa lei. O Real Betis se recuperou financeiramente com a compra de 30% de suas ações por torcedores. Mais um detalhe, a lei exclui 2 grandes clubes, permitindo que não virasse empresa, resultado pela força das suas torcidas e devido ao modelo associativo. Esses 2 clubes que não viraram empresa se tornaram os clubes mais valiosos do mundo e com maior faturamento, né, que é o Real Madrid e Barcelona. Ó, o terceiro aqui que ele coloca é a Bundesliga, né, o futebol alemão. E tá aqui o seguinte, ó, na primeira divisão da Alemanha, país mais rico da Europa, 72% dos clubes são associações civis. Dentre os 28 que são empresas,
em todos, o controle acionário é do clube e não do investidor. No Bayern de Munique, por exemplo, 75% é do clube e 25% é de 3 empresas investidoras. A fonte são os relatórios anuais da UEFA. E para finalizar aqui, né, a liga que eu mais acompanho, que é a Premier League, tá o seguinte no futebol inglês, ó. No terceiro país mais rico da Europa, berço do liberalismo, a conversão em clube-empresa não foi opcional, mas obrigatória. No entanto, diferente do Brasil, o governo britânico determinou a criação do Support Direct. O que se trata? Uma associação de torcedores como se fosse um programa de sócio-torcedores fora do clube. Neste sistema, há 2 aspectos. O associado contribui para a associação de torcedores e não para o clube. 2. É obrigatório que a associação de torcedores participe das decisões do clube, tendo assento na diretoria. Com isso, o governo conseguiu dar equilíbrio ao que os torcedores temiam, que os donos dos clubes fizessem o que quisessem, visando apenas o lucro. Tá aí, família vascaína, tem que tomar muito cuidado com essa gestão de merda, o que eles construíram pro Vasco da Gama. E para finalizar o nosso vídeo aqui, a gente espera que a GE possa sair mais rápido possível. O Levinciano também foi perguntado quais grupos políticos aí dentro do Vasco estão contra a SAF. Essa é a fonte aqui do Colina Informe. E o Levin respondeu o seguinte, ó, Casaca, Caravela Cruz Maltina, Vira Vasco, Arquiba Vasco, Time da Virada, Tradição, Identidade Vasco, Fusaca, Orgulho Vascaíno, Camisas Negras, Grupo Malta, Templários do Almirante e Tropa Vascaína. Inclusive também eu estava acompanhando aí o canal do Laureano. Laureano disse que a movimentação em relação à AGE lá em São Januário, que alguns grupos políticos estão colhendo assinaturas, tá muito legal, o movimento tá bem bacana. Já tinham sido aí coletadas 1.600 assinaturas, então tá bem legal o movimento. Os vascaínos estão bem indignados com essa situação e é o que eu sempre falo aqui, o debate não é se a SAF é boa ou ruim para o Vasco da Gama. Eu acho que essa gestão não pode tomar essa decisão porque só entregou mentiras, falsas promessas para o vascaíno. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.